Como é bom podermos adorar um Deus tão maravilhoso como esse. E eu estava ali pensando nos novos valores. Eu sei que já está tocando há algum tempo, aí Adriano, na bateria. Teve logo, acho que foi o primeiro domingo que eu só fui perceber quando ele saiu. O Adriano estava lá no louvor, estava na bateria. Eu pensei que era o Vitor. O Vitor de também. Há algum tempo que começou aí, Catiúcia no vocal. Mas como é bom a gente poder servir e encontrar o nosso lugar de serviço e adorarmos ao Senhor. E reconhecermos este Deus maravilhoso que Ele é. E podemos fazer isso, cada um, conforme o dom que Deus lhe concedeu, conforme a habilidade que Deus lhe deu, para você servir ao Senhor e cada um cumprindo a sua função, podermos edificar o corpo de Cristo. Quero convido você a abrir a palavra de Deus, o Salmo de número 40. Salmo de número 40. Eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura deste salmo, um salmo preciosíssimo de Davi, que é intitulado Oração pelo Livramento, mas que muito exalta o nome deste Deus tão tremendo e maravilhoso a quem servimos. Salmo de número 40. Vamos colocar de pé. Nos diz a palavra de Deus, Salmo de número 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Esperei e esperei confiantemente pelo Senhor, nos diz o salmista. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Quero convidar as professoras
Já são as professoras, as 3 professoras, né? As professoras e aí as crianças, a hora das crianças. Vamos orar por eles e por nossas vidas também. Vamos orar, todo mundo de olho fechado. Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Pai amado, nós damos graças por esta noite. Nós louvamos, ó Deus, pela bênção de podermos te adorar, te bendizer, te servir. Nós te adoramos porque em meio às tribulações e às dificuldades, Tu te manifestas como Deus em quem nós podemos esperar e confiar no Senhor. Ó Deus, nós pedimos que possas abençoar cada professor, no trato com cada criança, que o Teu Espírito possa estar usando-as para levar a Tua palavra ao coração desses pequeninos. E também, ó Deus, nos usa para levar a Tua palavra a cada coração aqui. Que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações para que saiamos revigorados, fortalecidos, alegres pelo Deus em quem nós podemos confiar. Nós não estamos desamparados e perdidos, mas a nossa vida está nas Tuas mãos e nos ajuda a reconhecer isto, ó Deus. Assim como o salmista, como o rei Davi, nos ensina e nos ajuda a confiar em Ti. Nós Te oramos e Te agradecemos, ó Deus, por tudo. No nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Vamos assentar. Meus irmãos, este foi um salmo escrito pelo rei Davi. Ele é um salmo que fala e que pode estar aplicado à libertação, seja a libertação de doença, seja a libertação de pecado, seja a libertação de algum perigo iminente. E tudo isso é possível que tenha acontecido naturalmente na vida de Davi. E tudo isso também pode ter servido de inspiração para que o Espírito de Deus pudesse estar usando a Davi para escrever de algo pelo que ele havia passado, algumas coisas estava passando e saberia que poderia passar. Tudo isso relacionado a este Salmo de número 40. Literalmente, quando nós lemos esperei confiantemente pelo Senhor, na verdade, aqui no hebraico é o que é chamado de uma reduplicidade intensiva. O que seria isso? Seria como se o salmista estivesse não apenas lendo, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. Não. O salmista estaria dizendo, esperei e esperei confiantemente pelo Senhor. Ele estava dando uma ênfase nesta esperança em Deus, nesse esperar no Senhor em meio às dificuldades e aos problemas pelos quais ele poderia estar passando, ou já teria então vencido algumas coisas de passado. E diz então o salmista que ele se inclinou, o Senhor se inclinou para mim. Isso é muito precioso também, porque o salmista está dizendo que a atenção de Deus foi atraída para a sua pessoa. Esse Deus tão grande, tão santo, tão puro, tão maravilhoso, é o Deus também que olha para cada um de nós e fixa na nossa pessoa, não por mérito nenhum nosso, mas por causa do Deus que Ele é.
Ele olha para nós, e é isso que o salmista está dizendo. Eu estava esperando no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Ele fixou a sua atenção. A atenção dele foi atraída e fixada em mim. E ele diz então, o salmista: tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Ao usar essa expressão, poço de perdição, era a ideia de cidades cujos poços, a cidade era saqueada e os poços também eram destruídos. Ele disse: tirou-me de um poço, como se fosse de um poço de uma cidade que foi saqueada e destruída. Como estamos vendo aí no Iraque, toda essa ofensiva para combater o Estado Islâmico, quantas cidades sendo destruídas. E aí o salmista diz: ele tirou-me de uma cidade saqueada, tirou-me de uma situação, é a ideia que o salmista quer trazer, de um tremedal de lama. E aí, com essa expressão, ele traz a ideia de algo, de um contexto, de um completo horror e desamparo. Veja que figura o salmista pinta. São tribulações e catástrofes. Em meio às lutas e às dificuldades da vida, como nós nos comportamos? E o salmista coloca a sua esperança no Senhor. Como nós temos a aprender com Davi? Eu estava vendo um zap que enviaram em grupos, que a pessoa estava comentando a questão da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, alguém postou algo dizendo mais ou menos assim: olha, pare de se preocupar com Donald Trump, pare de se preocupar com os Estados Unidos, e vá cuidar da sua cidade, de Viçosa, que ela está cheia de chikungunya. O problema está bem perto de você. Donald Trump está lá, mas chikungunya está aqui, bem pertinho de você. E às vezes, como de uma situação ou outra, nós podemos ser levados ao desespero. Diante dos problemas e das dificuldades da vida, irmãos, muitas vezes nós podemos esquecer do Deus da palavra. É impressionante que, diante de dificuldades e problemas, o que nós, num domingo desse, de feriadão, mas às vezes ao longo do ano, você então sente falta de alguns irmãos. Onde é que está fulano? Ah, não, fulano está passando por uma dificuldade. E o que houve? Desapareceu da igreja. Tem condições de vir? Tem. Não está faltando passagem, não está faltando combustível, pode vir de carona, pode vir de alguma forma, mas a pessoa some. E parece que Deus, a obra de Deus, é a primeira a sofrer nesse sentido. Como se Deus tivesse esquecido de nós. E o salmista Davi, ele tem lições preciosas para nos ensinar. Olha como Davi diz: esperei e esperei confiantemente pelo Senhor. Davi não diz: eu esperei por um rei amigo de outra nação. Davi não diz: eu esperei pelo exército amigo de outra nação. Ele diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Davi tinha experiência de vida com Deus. E o que é que Davi nos ensina? Davi nos ensina sobre tempo de tribulação, tempo de dificuldade, tempo de problemas, de obstáculos. Quais deveriam ser as nossas reações? O que é que nós deveríamos estar aprendendo com isso? Porque se nós deixarmos estes tempos passarem na nossa vida, sem tirarmos lições profundas, sem aproveitarmos para estarmos mais perto do Senhor e buscando mais ao Senhor, nós vamos ter desperdiçado esse tempo. Davi nos ensina, irmãos, em primeiro lugar, que o tempo de tribulação é tempo de reflexão. Observe aí, coisa bem simples: o tempo de tribulação é tempo de reflexão, é tempo de você, de eu, nós revermos os nossos pensamentos. Olha como Davi diz nos versículos 4 e 5, ele nos ensina que a confiança, ela não pode estar nos arrogantes. Isso era algo, esse termo arrogantes era usado como um apelido depreciativo para os egípcios, que pilharam o povo de Deus. Então Davi usa essa mesma expressão que era usada para os egípcios e diz: olha, a nossa confiança, ela não pode pender para os arrogantes.
Era também um termo usado para os deuses circunvizinhos. Não, o povo de Israel tinha o único e verdadeiro Deus da palavra. E o povo estava sendo chamado a voltar a sua confiança para o Senhor, não em Faraó, não nos exércitos dos egípcios, não nos deuses egípcios, não, no Senhor. Colocar sua confiança em Deus. E aí é quando Davi, no versículo 5, ele reflete sobre Deus no passado. No início do versículo 5, Davi diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Olha como Davi pensa. Como Davi para, em meio à aflição, aos problemas, dificuldades, Davi aproveita esse tempo de tribulação para a reflexão. Ele para e diz: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tu tens operado. Davi olha para o seu passado, e Davi enxerga a bênção de Deus na sua história, no seu passado, mas não só no seu passado. A reflexão faz Davi pensar no Deus que age e que já está preparando o seu futuro. Ele diz na segunda parte do versículo 5, deste Salmo 40, ele diz: e também os teus desígnios para conosco. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Davi diz: Senhor, eu reconheço que no meu passado a tua boa mão esteve sobre mim. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, mas também, Senhor, eu reconheço os teus desígnios. Tu tens planos para a minha vida. Tu cuidas da minha vida. Tu tens um plano traçado para mim. Não é um destino cego, não, mas é um Deus que se preocupa e cujo plano, como diz Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum só de teus planos pode ser frustrado. Não tem coisa melhor, irmãos, do que você parar na vida e você parar um pouquinho e fazer uma reflexão sobre a sua existência. E não há coisa melhor do que você perceber a mão de Deus. Como diz o Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Isso é reflexão. Isso é você parar e perceber a boa mão de Deus na sua vida, guiando a sua vida, livrando você, protegendo, cuidando, mesmo na queda, amparando, cuidando da sua vida. E é isso que o salmista Davi diz. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 58, versículo 8, trazendo a palavra de Deus, o profeta Isaías diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. É Deus falando por meio do profeta Isaías. Nós precisamos refletir. O tempo de tribulação precisa ser um tempo de reflexão. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, dos versículos 33 a 36, Paulo então escreve talvez um dos mais belos textos, falando sobre a grandeza de Deus, e que se tornou até cântico no nosso meio, no meio evangélico. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E então Paulo termina dizendo: a ele pois a glória eternamente, amém. E há alguns que creem até mesmo que a igreja cantava esse texto, exaltando a Deus. Então veja, o tempo de tribulação é tempo de reflexão. Passando pela dor, passando pela luta, passando pelas dificuldades, é tempo de você refletir. Mas é tempo de parar um pouquinho e pensar quais são os pensamentos que povoam a nossa mente. Há pessoas lendo de tudo, menos a Bíblia. E aí alguém diz: olha, mas tem um livro muito bom, e livros bons devem ser livros. Mas é o livro de fulano e tal, o livro de Beltrano e tal, viu?
Mas aí falamos de um monte de leituras, mas não nos alimentamos da palavra. O que é que povoa a nossa mente? O que é que enche o nosso coração? Nós precisamos refletir sobre Deus. É na hora que a gente para, e esse é um meditar, muitas vezes, que a Bíblia diz, que nem sempre é obrigatoriamente num texto da palavra. Há momentos que sim, como diz o salmista, e na tua lei medita de dia e de noite. É aquela palavra que enche o coração da gente, de ânimo, de esperança, de força, e quando a gente quer agir de modo errado, o Espírito de Deus vem lembrar, às vezes assim, não, mas não era dessa forma. Não era dessa forma. Quantas vezes em gabinete, e aí alguém chega, pastor, olha, porque aconteceu isso, e pastor, a gente, acho que a gente deveria fazer isso, não é? E às vezes eu paro e digo, o que é que a Bíblia diz? Pastor, está havendo um problema entre fulano e Beltrano, e fulano veio me procurar, porque o problema está crítico, o problema é entre quem? Fulano e Beltrano, certo? E pastor, então eu acho que já seria, o senhor poderia intervir, não é? Porque o senhor poderia ir lá e resolver o problema, não é? E aí eu pergunto, vem cá, o que a Bíblia diz? Vai lá, pastor, e resolve. A Bíblia diz lá em Mateus 18:15, se teu irmão pecar, vai arruí-lo entre ti e ele só. Eu digo, pronto, a Bíblia já está dizendo. Esses dois irmãos, um precisa procurar o outro e resolver o problema. Agora, não resolveu, aí a Bíblia já dá o passo seguinte, e chega a hora, pode ser que o pastor precise chegar lá. Mas entenda, tudo nós precisamos parar e pensar, o que é que a tua palavra me manda fazer? Porque na tribulação eu preciso refletir. O tempo de tribulação é um tempo de reflexão, mas não é você ficar morrendo no problema e mergulhado no problema, é você lembrar que Deus existe, é você lembrar que Deus se preocupa com a sua vida, assim como se preocupou com Davi, é você lembrar que Deus enviou a sua palavra, revelou a sua palavra, e nós precisamos refletir e meditar também na palavra dele, para saber como nós devemos agir. Então veja, o tempo de reflexão, o tempo de tribulação é um tempo de reflexão. Mas não é só um tempo de reflexão. Não vai adiantar você passar a vida refletindo. E aí você encontra pessoas que ficam aéreas na vida. Meu irmão, e aí, como é que está? Pastor, eu estou refletindo, eu estou pensando, eu estou... Bíblia não é maconha para você ficar lá voando, viajando. Não. Tempo de tribulação não é só tempo de reflexão. Tempo de tribulação é tempo também de dedicação. Veja como a Bíblia nos fala, nos versículos de 6 a 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Tempo de tribulação não é só tempo de reflexão. Tempo de tribulação é tempo de dedicação. É tempo de você se dedicar. É tempo de parar de estar de braços cruzados. É tempo de parar de estar sentado. O maior interesse de Deus, perceba bem, não são os sacrifícios, não são holocaustos, não são ofertas. O maior interesse de Deus não é o nosso ritualismo, não é o nosso tradicionalismo, renovismo, não é a excelência, não é o tudismo, não é o nadismo, não, nada disso. O maior interesse de Deus está no versículo 8. Quando o salmista diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, perceba, dentro do meu coração está a tua lei. Aí está o maior interesse de Deus. O maior interesse de Deus é o meu e o seu coração. Deus não está preocupado com os nossos ritualismos, com os tradicionalismos, com o que já fazemos há tantos e tantos e tantos anos, e que se a gente não tomar cuidado, a gente faz um mecanicismo tremendo. A coisa, o relógio já está lá rodando. A gente nem para pensar o que a gente está fazendo. O maior interesse de Deus é o meu e o seu coração.
É como esse coração se motiva para fazer o que tem que ser feito. Como esse coração se motiva para fazer o que Ele, Deus, determinou que seja feito. Imagina pregar sem paixão, sem alegria, sem prazer na palavra de Deus. Pregar por pregar. Imagina ministrar o louvor, adorar, sem paixão, sem alegria, sem prazer, sem colocar o coração diante de Deus, seja um grupo de louvor, seja um coro, seja um quarteto, seja um solo. Imagina servir a porta da igreja. Alguém entra e dá uma boa noite festeiro, boa noite, aí recebe o boletim, e aí quem está na porta fala, boa noite, pode entrar, suba, embaixo está cheio, galeria. Como é bom servir, mas como é bom se dedicar, e como é bom dizer, Senhor, o meu coração está nisso que eu estou fazendo. O melhor da minha vida está nisso. O melhor, Senhor, é para o louvor da Tua glória, é para que Teu nome seja exaltado, reconhecido, como diz o salmista, agrada-me fazer a Tua vontade. Sacrifícios, holocaustos, ofertas, o Senhor não requer, o Senhor não está preocupado com isso. Essa não é a preocupação, isso é consequência. É fazer sacrifício com prazer. É você pregar, às vezes até com febre, mas aí você está lá pregando, alegre, feliz, dizendo, Senhor, sustenta a febre, não posso ir embora enquanto estiver pregando, depois estiver em casa, o Senhor cuida aí da minha vida, pode levar, não leva, o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas é louvar, é servir, é trabalhar, é dar o melhor para a glória de Deus, é se dedicar, e não esperar o tempo da tribulação passar. Sacrifícios, holocaustos, ofertas, excelência, tradicionalismos, isso não é a essência. Isso deve ser consequência. Não é um fim, deve ser meio. É usar tudo isso para dizer, Senhor, pelo meu sacrifício, pela minha oferta, pelo sacrifício que trago, como o povo trazia os sacrifícios, os holocaustos, o que nós trazemos para dedicar a Deus, isso deve ser um meio, não um fim. Um meio para dizer, Senhor, eu estou colocando o coração nisso, eu me alegro em poder fazer isso para a glória do Teu nome. Então dedique-se. Deus quer usar você na vida de outras pessoas. Talvez você tenha assistido aquele filme Pat Adams, O Amor é Contagioso. E eu não tinha percebido, assisti o filme, achei aquela coisa linda, bonita, maravilhosa, tal. Eu disse, mas que legal, uma pessoa que faz diferença na vida das outras pessoas, tal. E alguém chegou e disse assim, Patrônio, você percebeu que aquele homem, ele começa o filme doente, ele foi procurar cura para si, mas foi no que ele serviu aos outros que ele encontrou a razão ali para ele. É ali que ele se encontra, que ele se satisfaz, que ele se alegra. É em poder ver a alegria do outro, é trazer qualidade de vida para o outro, é poder ser bênção, vamos usar a linguagem evangélica, é ser bênção na vida do outro. Então, muitas vezes, o que nós estamos precisando é descruzar os braços, é aproveitar as oportunidades para servir ao outro. Jesus Cristo, os apóstolos, os primeiros cristãos, é impressionante. A maior parte deles nos deixa o exemplo de quanto maior a tribulação, maior a dedicação deles. Passaram por aprendizados tremendos, principalmente os apóstolos. E nós precisamos aprender como discípulos de Jesus. O tempo de tribulação não é tempo de reclusão e ficar trancado, acabrunhado, não. É tempo de dedicação. Lógico que é tempo de você pedir ajuda, de pedir socorro, de você se amparar com pessoas, profissionais da área, cristãos que vão cuidar também de você, pastores, líderes de pequenos grupos, de grupos de oração, de irmãos que vão de fato zelar e cuidar pela sua vida. E louvado seja o Senhor por todos esses, porque um pastor não tem como dar conta de uma igreja, e nem foi chamado para isso. É na hora que, como corpo, um membro também cuida do outro. E não espera que só 1, 2 cuidem de 300, 400, ou mesmo que fossem milhares. Não. É quando o corpo se cuida, zela um pela vida do outro e se sente, então, participante dessa obra de Deus.
que se preocupa com o seu irmão, que ora, que chora, que se alegra, que dá força, que dá ânimo, que bênção, você ser usado na vida do seu irmão. Mas se você ficar dentro de casa, não vai resolver nada. Se você se trancar em casa, não vai resolver nada. Mas quando a gente sai para a vida, a gente sai para viver a vida que Deus quer que a gente viva. E aí na rua você pode ser bênção, no seu prédio você pode ser bênção, no local onde você trabalha você pode ser bênção, no local onde você estuda você pode ser bênção, na igreja você pode ser bênção, e Deus espera isso de você. Dedicação. O tempo de tribulação, o tempo da tribulação, é tempo não só de reflexão, mas é tempo de dedicação. Dedicação. Mas em último lugar, irmãos, eu gostaria de olhar para esse salmo e tirar uma outra grande e preciosa lição que Davi nos deixa. O tempo da tribulação não é só tempo de reflexão. O tempo da tribulação não é só tempo de dedicação. Mas o tempo da tribulação é tempo de proclamação. O tempo da tribulação é tempo de proclamação. Olha o que está nos versículos 9 e 10. O salmista diz: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei, fechei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Davi sabia da sua responsabilidade como rei. Falar das novas de salvação, das boas novas de salvação, era um dever expresso pelos salmos. E Davi está muito consciente disso. Ele diz: eu não me calei. Eu proclamei as boas novas de salvação. Davi diz. O tempo de tribulação, o tempo da tribulação é tempo de proclamação. Nós encontramos outros servos de Deus que fizeram isso. Moisés, no Salmo de número 90, proclama a graça, o amor, o poder de Deus. Débora, lá em Juízes capítulo 5, louva ao Senhor e também proclama. Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2, Ana louva ao Senhor e proclama a glória de Deus na sua vida, o Deus poderoso que Ele é. Maria, lá em Lucas capítulo 1, ela louva ao Senhor. A minha alma, diz Maria, engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. São exemplos de pessoas que, a exemplo do próprio Davi, como Davi disse: eu proclamei, eu jamais cerrei os lábios, eu proclamei a tua salvação, eu não escondi a tua graça. O que é que você está proclamando em meio à tribulação? Na dificuldade, o que é que você está proclamando? As pessoas conseguem ver Deus na nossa dificuldade? O Deus é um amuleto que, quando a gente passa das portas do templo, aí a gente pega o amuleto, e aí a gente usa no culto, e depois, quando termina o culto, a gente pendura o amuleto até o próximo domingo. O que é que nós proclamamos em meio à nossa dificuldade? Em meio à tribulação, aos problemas que passamos, as pessoas conseguem ver Deus na nossa dificuldade? E se conseguem, que Deus é que elas conseguem ver? O que é que está enchendo o seu coração? Eu sou muito de registrar algumas coisas que me chamam a atenção, e anos atrás, quando tinha uma música que foi sucesso, eu registrei uma situação que passaram de uma igreja no nosso país, que o pastor, ele não foi muito cuidadoso, e aí ele disse assim: quem quer cantar hoje aqui? Aí uma criança se levantou: vem à frente, você que quer cantar, vem à frente. E aí ele passou o microfone para ela. Quando ele passou o microfone, a criança foi louvar a capela, e ela começou, era o sucesso da época, ela começou: chupa, chupa, ficou um desespero. O pastor estava sentado, correr, pegar o microfone, tirar o... Mas era o sucesso da época. A criança
criança estava cheia daquele sucesso, a criança estava ouvindo aquele sucesso, via, dia após dia, e na hora que o pastor disse que quer cantar, foi o que sobrou. Esse é o problema. O que é que está enchendo o nosso coração? Porque aí a gente vai cantar isso nos dias. Se não for isso, de repente vai estar cantando outras coisas. A gente vai proclamar coisas, às vezes até pensamentos, que você tem que parar e dizer assim: vem cá, quem foi que falou isso? Ah, não, isso aqui foi a autoridade nesse assunto, assim, assim. Mas, meu amigo, isso aí que você está proclamando está totalmente contrário ao que a palavra de Deus fala. O que é que a Bíblia diz? É isso, cara? Realmente eu não tinha parado para pensar. Ah, sério? Que bom, né? Que você agora está parando para pensar. Porque está totalmente contrário ao que a Bíblia diz. E a gente vai sendo tragado pelas filosofias de vida aí fora. E aí a gente não para pensar e dizer: peraí, é isso que a palavra de Deus fala? Porque se não é, eu tenho que repensar o que me está sendo proposto. Não vai adiantar ter bonitinho lá em cima, sejamos discípulos, exaltar, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço e evangelizar, fazendo novos discípulos de Cristo. Aí você sai daqui e esquece tudinho. E aí a gente vai sair e vai viver de acordo com os valores do mundo. Não. O salmista estava dizendo: olha, eu não parei de proclamar o teu nome, Senhor. Meus lábios não cerraram. Eu proclamei a tua graça e a tua verdade. Por isso que o salmista pode terminar dizendo nos versículos 16 e 17. Ele pode adorar o Senhor e ele pode ter essa esperança. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado, Deus seja exaltado. E o salmista pode terminar dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Você parou para pensar quem foi que disse isso? Você parar e de coração sincero, você dizer: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Quem disse isso? Foi o rei Davi. Eu sou pobre e necessitado. É alguém que tem tanto, reconhece que não tem nada se não for Deus. É alguém que tendo tanto, reconhece que o que tem veio de Deus. Veio de Deus. É alguém que pode dizer: folguem e em ti se rejubilem. E pode dizer: o Senhor seja magnificado. O Senhor Deus seja exaltado. Na dor, na dificuldade, no problema, como Jó fez. Nenhum de nós aqui tem essa experiência. Digo sem medo de errar. Alguém aqui já perdeu 10 filhos em um só dia? Pode levantar sua mão. Não, porque se tivesse eu já ia continuar. Se você tivesse uma manada, um rebanho, eu ia perguntar: se você também perdeu, além dos 10 filhos, um rebanho? Aí se você dissesse: perdi, pastor, também, em um só dia, todo um rebanho, aí eu ia continuar. E toda a sua plantação, e pronto, a gente está aqui com agropecuária e não sabia. Perdeu 10 filhos, perdeu toda a plantação, perdeu todo o rebanho. Jó perdeu tudo isso. Eu não imagino Jó pulando, dando gritos de alegria. Não, eu imagino o coração doído. Não tanto pelas questões materiais, mas pelos filhos. 10 filhos em um só dia. Estavam lá festejando. E depois vem a notícia: eles estavam reunidos como irmãos. Que coisa boa. Qual pai de 10 filhos não se alegra em vê-los festejando? Jó orava por eles. Então, na dificuldade, podemos aprender a dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem que ser alguém muito bem resolvido com Deus para dizer assim. Tem que ser alguém que pode dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso não entender todas as coisas. E quem sou eu para discutir com Deus? É alguém que entende que a sua razão de viver é glorificar a Deus. Por isso é proclamar:
e dizer, como Davi disse: Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Isso significa, irmãos, dos versículos de 12 a 15, que nem todos os problemas de Davi estavam resolvidos. Nem todos os problemas de Davi estavam resolvidos. Não espere, adulto, idoso, jovem, adolescente, não espere que todos os seus problemas sejam resolvidos para você adorar a Deus. Não. Não. Você sabe o que é lepra? Você já teve lepra? Se hoje nós ainda temos algum preconceito e desconhecimento, muitas vezes, da doença, imagine naquela época. O leproso era colocado fora, não ficava na cidade, era numa aldeia fora. E aquela aldeia, aquele local ia ficando conhecido. É a aldeia dos leprosos. Cuidado, não passe ali não. É a aldeia dos leprosos, é a aldeia dos leprosos. E Jesus passou. E quando eles imploram o favor de Jesus, Jesus chega e diz: Ide, vão lá e mostrem-se ao sacerdote, porque era a autoridade determinada por Deus. Era o sacerdote que examinava para ver se de fato a pessoa estava curada. E a Bíblia é bem específica. A Bíblia não diz, e ali na frente de Jesus eles foram curados. Não, a Bíblia diz, e indo eles foram curados. Eles obedeceram a ordem de Jesus. Eles ainda estavam leprosos quando Jesus estava com eles. E Jesus disse: vão lá, se apresentem ao sacerdote. E aí a Bíblia diz, e indo eles, quando eles foram no caminho, obedecendo a ordem de Jesus, eles foram curados. Nem sempre os problemas serão resolvidos naquele momento. Nem sempre. Mas sempre nós precisaremos proclamar a graça, a verdade, o amor e o Deus que nós temos. As pessoas vão olhar para a gente, vão ver os problemas, as lutas que nós enfrentamos, e elas precisarão acreditar no que a Bíblia diz. Olha, eu creio no Deus que cuida da minha vida. Mas se o problema não está resolvido, mas Ele vive. A gente canta um louvor bem legal, antigo. Ele diz que eu sei que Deus existe, que Deus está lá. O sol não parou de brilhar, mesmo que todo o tempo feche. E não é verdade? Imagina que você vê aquele dia de chuva. Você lembra quando no Recife aqui, mais de 24 horas de chuva constante, coisa absurda, a gente ficou vendo as ruas alagando tudo, tal. O local onde nós moramos, eu nunca tinha passado um negócio desse. E até tem uma parte um pouquinho altinha lá de Olinda, e é uma área que escoa lá para um canal mais distante, uns 100 metros para lá. O vizinho bateu, quando eu abri a porta, e eu venho lá de cima, tudo alagado, rua, tudo. O vizinho bateu e disse: olha, o senhor desce, se o senhor quiser me dê a chave, mas falta um palmo para entrar água no seu carro. E todo mundo já tirou o carro. Meu amigo, um dia desse eu estava olhando uma sacola plástica. Eu disse: o que é isso aqui em casa? Que sacola é essa? Aí quando eu abri, aí eu lembrei, era uma coisa de 2 palmos. Foi uma bota que eu comprei de 2 palmos. Eu digo: nunca mais eu boto o pé numa água suja daquela. Porque eu tive, não tinha bota, não tinha nada, tive que descer de sandália, tudo que tinha, para tirar o carro e ainda sair com o maior cuidado. Todo mundo já tinha tirado o carro. Eu digo: a partir dali de providência, eu vou comprar uma bota, que eu não vou esperar Olinda ter o dilúvio e alagar tudo de novo. Eu não vou comprar a bota. Aí ficou uma bota bem bonita, que o meu medo é Papai Noel levar nesse Natal. Mas ela ficou guardada lá, aquela bota de silicone, sei lá o que é aquela borracha ali, 2 palmos de bota. Eu digo: não, eu calculei mais ou menos a altura da água. Eu digo: pronto, quando lá de cima eu ver a água, opa, bota está na hora de ser usada para tirar o carro. Um alagamento terrível. A gente não vai esperar a dificuldade. Os problemas acontecem e a gente precisa cuidar do outro, servir, ajudar. E Deus nos chama para fazer diferença. As pessoas veem que nós passamos dificuldades semelhantes a elas, porque nós somos humanos. Eu e você, nós somos humanos. E não dava para chegar ali para o quarto e dizer: Senhor, eu vou descer. Que quando eu descer, Senhor, abre um caminho no meio da água. Se eu quisesse o caminho, Deus já estava provendo. O homem já tinha pisado a água, ele só me deixava que eu tiro. Não, nem se preocupe. Tem que tirar mesmo? Então tem que tirar. Eu vou descer lá e tiro. Sair correndo, descer e tirar.
Somos humanos, eu e você. Vamos passar pelas lutas e dificuldades. Mas a grande questão é que as pessoas não estão olhando para a gente. E elas esperam ter alguma palavra de esperança. E eu e você precisamos olhar como Davi, como rei, para poder dizer, ainda quando os problemas não estavam resolvidos totalmente: Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu, como quem diz: Senhor, eu ainda estou enfrentando algumas lutas. Senhor, por favor, não demore. Não se detenha, Senhor. Porque o Senhor é o meu amparo. O Senhor é o meu libertador. Então, Senhor, eu estou esperando em Ti. Por favor, me ajude. Me socorra. E nós aprendemos isso. Para podermos terminar, como Davi diz no versículo 3: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Seja essa a nossa esperança. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e possam ver que nós somos humanos tanto quanto elas. Que nós não somos melhores do que elas. E que o mesmo amor de Deus que nos alcança é o amor de Deus que alcança também essas pessoas. Que eu e você, nós não corramos o risco de pensar que nós somos melhores do que quem quer que seja. É um risco enorme. Nós vamos voltar a isso em outro momento. As pessoas precisam entrar e passar por essa porta e entender que todos nós somos pecadores. Todos. Mesmo você que, como eu, nasceu num berço evangélico, num lar que ouvia a palavra de Deus, que ouvia louvores, que ia para a igreja, elas precisam entrar e entender o que a palavra de Deus fala, que todos nós somos pecadores, mas que nós somos alcançados pela graça do Senhor, e porque é graça nós não merecemos, não tem nada em nós, não, tudo foi dele, como o salmista reconhece. É a grandeza de Deus na nossa vida. É Deus tremendo, maravilhoso, que age para perdoar os nossos pecados. E aí nós temos muito o que proclamar às pessoas. Nós vamos poder olhar uns para os outros, não como você é inferior a mim, porque eu sou santo e você não é. Detesto aquela coisa assim: pastor, olhe por mim, porque a sua oração é diferente. Eu sou diferente de quê, rapaz? Eu sou tão gente quanto você. Se meu time cair, eu não vou ficar fazendo festa. Eu vou brincar para esquecer. Caiu. Não queria cair. Eu não queria a gozação de alguns irmãos. Sério. Eu sou gente como você. Eu sinto como você sente. Nós não somos diferentes, nós somos gente. E é justamente nessa humanidade imperfeita que Deus age. Gente que passa em tribulação, todos nós. E por favor, não fique preocupado não. Você pode, eu até agradeço muito o carinho dos irmãos. Pastor, o que está acontecendo? Qual é o problema? Não, nada. Está tudo bem com a esposa, com as filhas, com o genro, principalmente com a sogra. Está tudo direitinho, tudo arrumadinho. Mas é aprendendo para a vida. É aprendendo para a vida. Que nós somos gente. Quando a tribulação a gente menos espera, ela acontece. E aí eu aprendo que o tempo da tribulação é tempo de reflexão. Senhor, o que é que eu aprendo com isso? O tempo da tribulação é tempo de dedicação. Senhor, eu não quero ser vencido por essa tribulação. Quero não. Eu quero aproveitar essa tribulação, porque em alguma área, alguma coisa eu posso fazer, Senhor. Então é tempo de dedicação. E o tempo da tribulação não é só tempo de reflexão e dedicação. O tempo da tribulação é tempo de proclamação, de falar de Deus. Às vezes na tribulação Deus coloca pessoas ao nosso redor. Às vezes você vê o seu irmão atribulado, sofrendo, com o coração arrasado, em pecado, errando, e aí é a hora de você parar junto e ajudar essa pessoa. Não é se livrar e dizer assim: vou empurrar para o gabinete. Vá para o gabinete. Não, é hora de Deus quer usar você na vida do seu irmão.
para que seu irmão saiba que não é só o pastor que ora por você, que chora por você, que sente, que sofre com você. Não, não. É ele saber que tem gente que se preocupa, não fofoca, não espalha, não fala mal, não, que senta, chora e procura ajudar quem está precisando. É isso, é tempo de tribulação. No tempo da tribulação, que a gente possa aprender, que a gente possa entender que o tempo da tribulação é tempo de reflexão, é tempo de dedicação, é tempo de proclamação. Nem sempre nós entendemos tudo que acontece ao nosso redor. Há uma história que fala de um árabe que ele falava a uma pessoa sobre grandes feitos do Deus Onipotente. Esse homem disse que ele viu no deserto mais ou menos 30 homens de joelhos, orando e implorando, perceba bem, orando e implorando a graça de um flagelo. Você já orou assim? Senhor, por favor, mande um flagelo, mande um problema, uma dificuldade. Eles pediam um simum. O simum era um tufão, um vento fortíssimo que varresse e destruísse tudo. 30 homens orando. Como se o ouvinte não acreditasse, aquele homem que estava ouvindo aqueles 30 homens orando. Ele contou que aquela outra pessoa estava interpretando para ele, disse: eles estão orando pedindo um simum, tufão, para destruir tudo. E o homem ficou assustado e disse: mas por que eles estão pedindo isso? É que eles souberam que aquela caravana da qual eles participavam de uma viagem à Meca, eles foram informados de que havia um famoso bandido que estava com mais de 200 beduínos seguindo a uma determinada distância o rastro deixado no deserto. E que a ideia dessa pessoa que passou a informação era que, se não houvesse mudança nos ventos, com o rastro no deserto, em menos de 24 horas, aqueles 200 ladrões iriam alcançar aquela caravana. E eles iriam ser saqueados e roubados. E olhe lá, se não poupassem as suas próprias vidas, não haveria como aquele grupo resistir. Só se Deus mandasse um tufão, um simum. Eles caminharam até o meio da tarde, diz a história. E eles caminharam orando por essa tempestade de areia. No final da tarde, diz a história, o ar foi ficando cada vez mais quente. O céu foi ficando avermelhado. E a tempestade de vento e areia caiu, apagando o rastro, que aquele grupo havia deixado da caravana, e confundindo o bandido e os beduínos. Aqueles 30 homens da caravana, eles ergueram as mãos aos céus, gritando: Alá é grande, Alá é grande. Quem imaginaria que uma tempestade de vento e areia viria a ser a salvação para aquele grupo? Uma tempestade de vento e areia que muito mais para a gente se assemelha à tribulação. É nessas horas que a gente tem que pensar em que Deus nós cremos. Quem é o nosso Deus? E aí olhamos para o salmista. E nós sabemos que o nosso Deus não é Alá. Mas aqueles homens estavam orando ao Deus a quem eles chamavam de Alá. E em meio ao livramento, eles foram dizer: Alá é grande. E é nessas horas que eu fico pensando: e nós como cristãos? Qual é o nosso testemunho? O tempo da tribulação, quero terminar enfatizando, é tempo de reflexão. O tempo da tribulação é tempo de dedicação. O tempo da tribulação é tempo de proclamação. Que Deus, pois, nos abençoe.